Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente, dando continuidade, na nossa conversa fraterna, ali no Salão Amélia Rodrigues. Para nós é sempre motivo de muita alegria estar aqui refletindo, estar aqui estudando, conversando, na verdade, sobre doutrina espírita. Doutrina espírita que tem representado uma grande bênção, particularmente para a minha vida. Mas é uma doutrina que não se circunscreve somente ao campo dos particularismos. É uma bênção verdadeira da providência divina para a humanidade inteira. O tema que nós vamos conversar aqui na noite de hoje é baseado em uma dessas propostas que a espiritualidade não cansa de insistir conosco, pois se trata verdadeiramente de uma expansão da vida, vamos dizer assim, contrapondo o nosso egoísmo secular, que tem reduzido as nossas vidas a um estado de adormecimento espiritual, um estado de sonolência espiritual. Mas não somente um estado de sonolência espiritual e de adormecimento, mas também um estado de adoecimento das nossas perspectivas. E nós vamos explicar o que se trata adoecimento das nossas perspectivas. Porque antes de vir aqui conversar com vocês, nós começamos a pensar acerca da nossa trajetória evolutiva, das nossas sucessivas reencarnações, particularmente aquelas reencarnações mais recentes, vamos dizer assim, do século XVII aos nossos dias atuais. Os nossos projetos de vida nesse ínterim do século XVII aproximadamente aos nossos dias atuais tem se pautado em uma proposta de vida muito estreita, muito estreita. Apesar do planejamento reencarnatório determinar algumas circunstâncias necessárias para o nosso crescimento espiritual, o ser humano ele tem pautado o seu projeto existencial em constituir uma família, em adquirir estabilidade financeira que lhe garanta o próprio sustento e também o sustento dos seus, ter uma formação, desfrutar de lazer, enfim, de tudo aquilo que constitui o conhecido bem-estar. Mas a espiritualidade nos chama a atenção para um outro projeto que nos convida a ir além desses projetos naturais, desses projetos comuns, dado a importância de todos eles, mas que somente esse objetivo não desperta no ser humano e não impulsiona uma expansão da consciência. Porque as nossas preocupações em existências mais recentes têm sido as mesmas. Constituir uma família, adquirir estabilidade financeira, que lhe garanta o próprio sustento e os dos seus, ter uma formação, desfrutar de lazer, e a gente vem com esses projetos existenciais, vamos dizer assim, durante inúmeras existências. Já é um avanço, porque na condição de homem primitivo, o espírito humano, naquela época primária da evolução, ele era muito egoísta. Aliás, o egoísmo ele era um mecanismo até mesmo da própria sobrevivência,
na Terra. A gente já até chegou a citar isso aqui. Porque o homem de Neandertal, ele precisava caçar, ele precisava agredir os seus companheiros, a fim de que ele pudesse extrair da natureza o sustento para si mesmo. E o que sobrava, era da família. O homem moderno avançou, avançou porque grande parte da humanidade já se preocupa com o próximo. Mas grande parte dela também evoluiu na preocupação em um único ponto, que agora a caça, vamos dizer assim, não é só para você, mas é para você e seus familiares. Então é tudo eu e a minha família, Então evoluiu. Se a gente for parar para analisar em uma etapa anterior da evolução, em que o egoísmo foi necessário, repito, para uma questão de sobrevivência, hoje a gente já ampliou o nosso círculo de distribuição da caça para os nossos familiares. A gente já conseguiu ir um pouco além somente de nós mesmos, Mas a espiritualidade nos chama a atenção, a espiritualidade nos convida para ir um pouco mais adiante disso tudo. E é nesse sentido que a lição 82 do livro Fonte Viva vem nos convidar. E aí eu já começo entrando mais intensamente no tema de quem serve, prossegue, que é a proposta da nossa reflexão da noite, em que a espiritualidade vem nos falar que através do exercício do bem, prestemos bem atenção, nós podemos começar a romper essas barreiras da normalidade da vida social. Através do exercício do bem, nós podemos começar a transbordar esse normalismo que vem acometendo a humanidade durante muitas existências. Então, quando nós passamos a ocupar na nossa mente, na nossa cabeça, uma área destinada ao próximo, nós estamos começando a entender a proposta de Emmanuel na lição da noite. Nós estamos começando aí a adentrar o pensamento do benfeitor. Porque a humanidade, nesse sentido, ela se encontra verdadeiramente adoecida, porque a sociedade ela se tornou individualizada. Tem um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que ele escreveu uma obra chamada Sociedade Individualizada, que ele descreve que o individualismo ele é um fruto, ele é um produto direto de uma outra palavra bastante parecida que se chama imediatismo. Então, um liga a outra. O que se trata imediatismo? A resposta é muito simples, dá para a gente apresentar com clareza e rapidez. Imediatismo é quando eu busco a permanência naquilo que é impermanente. Imediatismo é quando eu busco estabilidade naquilo que é fugaz. Imediatismo é quando eu busco constância naquilo que é efêmero. Evidentemente que é como se eu tentasse abraçar e reter em meus braços uma espécie de miragem. Isso é imediatismo, que gera, por sua vez, alguns reflexos. Esse imediatismo que acomete a humanidade. Que é, vou citar 3 deles, mas a gente poderia ficar até amanhã citando os reflexos do imediatismo na vida de todos nós. Primeiro, a banalização do sexo, o desejo do consumo excessivo, e a vontade incontida de ser servido. Então, esses são os 3 diretos reflexos dessa questão do imediatismo, onde eu busco uma constância naquilo que não tem constância, naquilo que passa, através do individualismo. Isso está muito bem explícito no livro
do sociólogo polonês. Então, quando a gente percebe a questão da banalização do sexo, a questão do consumo excessivo, a questão da vontade incontida que as pessoas nutrem de serem servidas, nós vamos adentrando essa realidade que a proposta da noite de hoje tem para nos dizer. E nós vamos começar explicando cada uma delas. Por exemplo, banalização da sexualidade. Se nós formos parar para analisar, a nossa própria cultura, os nossos próprios costumes, eles incentivam, eles alimentam essa banalidade da nossa sexualidade. Vocês querem ver um exemplo? Claro. A mulher entrando na adolescência, se encontrando ainda na pré-adolescência, a mãe já vira para a moça e fala assim: não, você vai arrumar um homem que vai te fazer feliz. Olha só, você vai arrumar alguém que vai te fazer feliz. Essa é uma das formas mais terríveis de iludir um pré-adolescente. Porque ninguém faz ninguém feliz. Se nós formos querer e se nós formos achar que a nossa felicidade ela vai depender daquilo que o outro nos der, nós estamos quase que certos de estarmos fadados ao fracasso nesse sentido. Porque a felicidade se consiste em tudo aquilo que eu mesmo posso dar para mim. Porque é de natureza interior. Então, quando a mãe vira para a filha ou para o filho e fala, mas mais frequentemente para a filha, você vai arrumar alguém que te faça feliz, já está iludindo. Claro que dentro da boa vontade, né? E dentro da questão do coração sensível de mãe, que muitas vezes fala mais pelo amor do que propriamente pela razão. Então, e os homens já são o contrário. Se, por exemplo, um adolescente ele começa a namorar e ele fica muito tempo naquele namoro, os próprios pais viram para ele: não, mas você é bobo, menino. Está namorando esse tempão, você tem que curtir. Quer dizer, o adolescente que começa a namorar por muito tempo, ele é bobo. Agora a mulher, que começa a namorar por muito tempo, ela está certa, ela está no caminho certo. Percebam vocês que é uma cultura do desencontro. É uma cultura que nos combustanciam, vamos dizer assim, para o desencaixe. É por isso que ele classifica que os nossos tempos, eles estão respaldados naquilo que ele fala, a objetificação do corpo, principalmente o corpo feminino. Quer dizer, a pessoa olha para uma mulher e já não vê um ser por detrás daquilo ali, vê um objeto. Isso é a objetificação do corpo, fruto direto dessa questão da banalização, que por sua vez também é fruto direto de uma cultura que fomenta esse desencontro. Outro, consumo excessivo. A pessoa compulsiva por comprar. E por que isso acontece? Que a pessoa compra e no outro dia já desperta uma outra vontade de comprar. É justamente por esse vazio interior em que a pessoa tenta reter a si aquilo que ela nunca vai ter, aquilo que vai passar. Então pode até proporcionar para o consumidor um alívio imediato das suas tensões. Não, eu estou tenso, eu vou comprar. E há nisso um alívio das tensões. Mas a tensão está sempre presente, porque ela se renova. Porque a partir do que eu comprei, esse meu produto perde validade em termos dos meus anseios de ir em direção ao próximo. Então eu começo a comprar. E a vontade incontida da pessoa ser servida. Acha que tudo na vida tem que corresponder aos seus anseios. Se tudo não acontece na hora que ela quer e do jeito que ela quer, é uma calamidade. Existem pessoas que até desistem de vir no centro espírita, porque começa a vir, aí começa a degringolar uma coisa ou outra, se revolta contra Deus, mas não está adiantando.
Eu estou indo, mas não está adiantando, vou parar de ir nessa porcaria. Ou seja, é uma forma de barganha com a providência divina. E essa forma de barganha ainda é característica de um estado de infantilidade espiritual. Nós temos que perceber que muitas vezes a gente vem a uma casa espírita, não é para os nossos problemas eles serem resolvidos, mas às vezes é para mim não criar novos. Às vezes eu venho e aqueles problemas não são resolvidos, mas a minha vida vinda aqui evita eu criar novos problemas. Então vejam vocês, esse imediatismo que gera esses reflexos perniciosos ocasionam na pessoa uma angústia, um vazio terrível. Um vazio terrível. Porque é a ausência do próximo na mente que gera o imediatismo, que por sua vez gera esses reflexos que vão gerar esses sintomas de depressão, de vazio existencial e até mesmo de depressão. Eu me recordo de uma história do Chico Xavier, que certa vez chegou uma senhora bem resolvida na vida, casada, mãe de família, bem estável financeiramente, só que infeliz. E chegou para o Chico e disse: Chico, olha, eu tenho os meus filhos formados, eu tenho um marido que me assiste nas minhas dores, eu tenho uma condição de vida estável, mas só que eu não sou alegre, Chico. O que me falta? E ele, sem titubear, respondeu: o que te falta, minha irmã, é a alegria dos outros. O que te falta nesse momento, o que te falta agora é a alegria dos outros. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, lá no item 8, Instrução dos Espíritos, Lei de Amor, no primeiro parágrafo, a espiritualidade traz uma informação muito curiosa e que nos chama bastante atenção. Diz o seguinte: feliz o homem que, ultrapassando a sua humanidade, consegue amar com amplo amor os seus irmãos em dores. Feliz daquele que ama, porque não conhece nem as angústias da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e ele vive como que transportado para fora de si mesmo. Olha que poética e profunda essa reflexão, essa passagem do Evangelho dentro de tudo isso que a gente está falando. E vamos desmembrar isso aí para a gente explicar melhor. Feliz o homem que, ultrapassando a sua humanidade. O que isso significa dizer? Ultrapassando a sua humanidade. Ultrapassando todos esses fatores que a gente citou, que tem sido alvo de repetidos projetos de vida nas nossas últimas existências. Então, ultrapassar a humanidade é sair desse primeiro bloco, que é importante, mas é ir além. Né? Feliz porque não conhece nem as angústias da alma, ou seja, todos esses vazios existenciais da falta de entrega, da falta de amor, e nem as dores do corpo. Porque até a questão física do reabastecimento das nossas energias, nós podemos encontrar em contato com semelhantes. Nós podemos encontrar nesse exercício de fazer o bem e de praticar a bondade. Né? Então, esse é um assunto muito interessante, porque muitos dos nossos questionamentos ao chegar no plano espiritual e muitas das nossas perturbações, elas vêm de uma coisa que chama sensação de tempo perdido e consciência culpada. Esses dois são os dois dramas que a gente atravessa na vida além-túmulo. Sensação de tempo perdido e consciência de culpa. Esse, praticamente, são os nossos dois maiores obstáculos na vida além-túmulo. E André Luiz, no livro Nosso Lar, ele nos traz uma experiência extraordinária nesse aspecto. Porque André Luiz, ele funcionou
como uma forma de sinalizador para nós que ainda estamos na experiência física. A gente não pode ler o livro Nosso Lar de uma maneira apressada, porque André Luiz, a experiência de André Luiz, é um alerta para as nossas vidas atuais, antes que a gente tenha que ser surpreendido pela verdade, como ele diz no livro. Busque a verdade antes que a verdade vos surpreenda, né? E nesse sentido, ele tem aqui uma passagem do livro Nosso Lar, que é um estado de questionamento que ele está fazendo consigo mesmo, quando ele se encontra lá naquela região umbralina. E é muito interessante e serve de reflexão para todos nós. E ele diz o seguinte, questionando-se mentalmente: em verdade, não for um criminoso, no meu próprio conceito. Ou seja, apesar dele estar lá no umbral, ele sabia que ele não era um espírito ruim, ele não era um espírito mau, no seu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. Então, apesar dele não ser mau, ele estava reconhecendo que ele era um imediatista, que ele era um materialista. A existência terrestre, que a morte transformara, ou seja, ele já sabia que estava morto, não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Isso aqui é tudo isso que a gente acabou de citar. As nossas vidas comuns. A vida dele tinha sido normal. E olha o que ele acrescenta aqui. Filhos de pais, talvez excessivamente generosos, conquistaram meus títulos universitários sem maiores sacrifícios. Compartilhava os vícios da mocidade do meu tempo. Organizara um lar, conseguira filhos, perseguia situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Ou seja, por mais que ele tivesse constituído família, por mais que ele tivesse tido uma formação universitária, tido filhos, conseguido as situações estáveis na vida, algo lhe fazia experimentar a noção de tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Habitara na terra, gozara-lhe os bens, colhera-lhe as bênçãos, mas não lhe retribuía ceitil do débito enorme. Tivera paz cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias do egoísmo destruidor. Possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender a bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Ou seja, com a desculpa de viver para a própria família, ele acobertava um egoísmo destruidor. Isso é o que ele está falando aqui, que apesar dele ter constituído família, que é tão importante, conquistar os títulos, adquirir a estabilidade financeira, ele não estava atento, ele passou muitos anos, décadas da sua existência na Terra, não atento aos comezinhos deveres, aos mais simples deveres de fraternidade. Então, quando a gente começa a se preocupar com o bem, quando o bem passa a querer tomar algum espaço na cabeça da gente, a gente começa a despertar para a necessidade desses deveres de fraternidade, que começam num simples gesto. Porque a mente do ser humano ela é dividida em algumas proporções que cabe a gente avaliar nesse momento. Quantos por cento de 100% na minha mente ocupa a palavra dinheiro? 50% dos meus pensamentos giram em torno de dinheiro? Quantos por cento dos meus pensamentos giram em torno de sexo ou sexualidade? Agora, quantos por cento do meu pensamento que tem uma área reservada ali para o próximo? 1%?
0,5%? Porque na cabeça de André Luiz, durante a sua existência física, não tinha nem 1%. E é isso que lhe fazia experimentar a noção de tempo perdido. E quando eu falo preocupação com o bem, com esse ganhar espaço na nossa mente, eu não estou falando da gente virar Francisco de Assis da noite para o dia, não. De jeito nenhum. Eu comecei com esse erro quando eu adentrei a doutrina espírita. Porque eu comecei a me debruçar sobre as obras espíritas, comecei a estudar, e eu fui querendo achar que eu poderia virar Francisco de Assis da noite para o dia. E eu vou dizer para vocês, quebrei a cara, viu? Quebrei a cara nessa tentativa. Então a gente não está falando de uma transformação radical nas nossas vidas. Nós estamos falando de uma atenção que é super importante de nós começarmos a cultivar aos deveres de fraternidade, aos gestos, por exemplo, de gentileza. No livro Sementes do Evangelho, por exemplo, Emmanuel nos fala que a gentileza é o primeiro passo da caridade. Gentileza, coisa simples. Porque às vezes a gente está pensando que a gente vai começar a entrar pelas portas da caridade na condição de um São Vicente de Paula. Não. É através da gentileza. É através dos pequenos gestos de fraternidade que a todos nós é possível exercitar aonde quer que nós estivermos. É isso que a espiritualidade nos recomenda. É esse o começo do caminho que a espiritualidade traçou para que a gente pudesse começar a trilhar, a fim de que através desse exercício nós começamos a adquirir aquilo que se chama autenticidade, ou adquirir aquilo que se chama coerência interior dentro do nosso conhecimento já adquirido, a fim de que nós não adotemos uma postura incoerente, porque muitas vezes a gente não quer estudar, a gente não quer ir atrás das bênçãos espirituais, porque aquilo certamente vai nos convidar a uma responsabilidade maior na vida. Eu conheço gente que diz assim, eu não vou nem ler esse livro aqui, porque eu não estou preparado para o conteúdo dele. Ou seja, a pessoa está com medo de ter crise de consciência após a leitura de uma obra edificante. E por isso se esquiva daquela leitura. Porque geralmente são pessoas que se cobram demais. E pessoas que acham que vão mudar da noite para o dia. Pessoas ansiosas, enfim. Então é preciso com que nós adquiramos essas noções básicas de fraternidade, a fim de que possa, através daí, haver um aprofundamento. Através de uma coerência que a gente vai adquirindo com aquilo que a gente sabe. Né? Tem até uma historinha simples para a gente ilustrar isso que nós estamos falando, que Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, ele estava no seu monastério lá, redigindo alguns textos, quase que em estado de meditação. E aí os sacerdotes que se encontravam fora do templo quiseram tirar uma onda com a cara de Tomás de Aquino. E aí entrou um sacerdote inventando uma mentira para ele, falando assim, Tomás, vem lá para fora do templo que a gente viu um boi voando. A gente está vendo um boi voando lá fora. Olha o que ele falou para ele. Aí ele falou assim, um boi voando? Você está tirando onda com a minha cara? Te juro, um boi voando lá fora. Vamos lá. Tomás de Aquino levantou serenamente, saiu do templo, chegou lá, um monte de sacerdote rindo da cara dele. Assim, não é possível que você veio aqui, um indivíduo chegou te comentando que havia um boi voando, né? E você veio aqui fora conferir. Não faz o menor sentido. Por que você fez isso? Ele falou assim, porque eu prefiro acreditar que bois voam do que sacerdotes mentem. Tamanha a coerência interior desse sujeito que já tinha atingindo um estado de pré-santidade, vamos dizer assim. Então, quanto maior o nosso conhecimento, maior a nossa coerência interior. É por isso que muitas vezes nós nos esquivamos da questão de conhecer, da questão do saber, né?
Aí a gente evita até de aparecer muito. Tem uma outra história que estava indo uma pessoa para o centro espírita no trânsito, e aí no caminho um carro fechou ele. E ele enfiou a mão na buzina e passou do lado do carro buzinando daquela forma frenética. Chegou no centro espírita, aquele carro que estava na frente dele era do dirigente da reunião da noite. Era do dirigente da reunião da noite. Aí a primeira pessoa que ele se deparou na casa espírita quando ele chegou foi com aquele que ele tinha atolado a mão na buzina, né, e passado de uma forma grosseira, buzinando do lado do carro dele. E aí ele ficou todo sem graça, né, com aquela corcorada que acomete todo mundo que está com vergonha. E ele falou assim: "Ô, você me desculpa, eu fui dar aquela buzinadinha cristã e a buzina agarrou. Você não conhece um mecânico, não? Você não conhece um mecânico que possa me ajudar?" Ou seja, o conhecimento nos exige um conhecimento, uma coerência interior para com a nossa própria consciência, mas também para com os nossos semelhantes. É por isso que é uma responsabilidade difícil, vamos dizer assim, de ser cumprida na sua totalidade. Nós mesmos que viemos aqui falar e que essas câmeras nos filmam e depois colocam no YouTube aí com milhares de acessos, às vezes as pessoas nos veem na rua, né? Então é preciso com que a gente adquira uma coerência. E eu vou até dar um exemplo próprio para vocês, se vocês me permitem. Acho que eu já até cheguei a contar isso aqui. Eu estava na fila do supermercado, indignado com o atendimento, né, de uma padaria lá que não tinha nem sacola para colocar o pão. E tinha uma senhora na minha frente, e os funcionários tinham sumido lá na hora. E eu fui reclamar com ela, quando eu fui reclamar com ela do atendimento, daquilo ali, fui esbravejar com ela, ela virou: "Você é o Ives?" Falei assim: "Sou, já parei." Ela falou assim: "Você que faz palestra?" Eu falei assim: "Sou." "Quem disse que eu reclamei?" De jeito nenhum. Eu engoli a seco, né? Falei assim: "Não, sou eu mesmo e tal." Já harmonizei na hora, né? Então, o serviço, o conhecimento e a nova proposta de vida dentro dos postulados cristãos, vamos dizer assim, exigem de nós uma reformulação dos nossos passos, uma reformulação dos nossos comportamentos. É nisso que consiste a nossa cura espiritual, de a gente poder fazer com que nós ganhamos cada vez mais uma coerência interior dentro de tudo aquilo que a gente já sabe. E nesse sentido, que Emmanuel vem nos dizer para nós, na lição 82, que é intitulada "Quem serve, prossegue", que eu não poderia deixar de ler, que é um comentário de Emmanuel acerca do capítulo 10, versículo 45 do Evangelho de Marcos, o registro de uma fala de Jesus, que diz assim: "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir." Jesus. Aí Emmanuel comenta: "A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal da evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhe os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora em hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o espírito de serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma.
A criatura que serve pelo prazer de servir, de ser útil, progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. O aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se em benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que receber, há mais felicidade em servir do que ser servido. Quem serve, prossegue. Então é uma questão muito simples. Por quê? Aquele que mais doa, aquele que é mais capaz de doar, ele é o que possui mais recursos para a doação. Agora, aquele que se coloca na posição de ser servido, é uma situação muito triste. Então, antes nos colocar na condição de servidor, através do bem que se multiplica, do que a ficar arrumando desculpismos e hesitações perniciosas que nos impedem de avanços e de adquirir oportunidades de crescimento espiritual através desse exercício. O amor é o único sentimento que quanto mais você dá, mais ele se desenvolve. É a única coisa que quanto mais você dá, quanto mais você distribui, mais ele se multiplica dentro de você, mais ele renova as suas energias, te dá forças espirituais. Quando o ser humano ele sai de si mesmo, na preocupação de ser útil para alguém, ele começa a romper essas barreiras da normalidade. Ele começa a ir além dos seus próprios deveres. Ele começa a ser útil. Porque antes de ser caridoso, é preciso ser útil. É preciso ser útil a alguém em algum aspecto, a fim de que nós possamos não nos comprometer espiritualmente. O homem, o ser humano, ele produz cerca de 30 toneladas de fezes durante esses 70 anos da sua vida. É o que a gente produz de sujeira durante 70 anos. Estudos científicos colocam esses números, cerca de 30 toneladas. Aí eu fico pensando, isso aí já é garantido da gente deixar na terra, quando a gente partir para o plano espiritual. E quando um benfeitor chegar para a gente e perguntar, por exemplo, meu filho, qual é a tua obra? Além daquilo que a gente já sabe, o que a gente vai responder? Então a gente tem que produzir alguma coisa. A gente tem que abrir mão, começar nesse exercício de abrir mão do nosso egoísmo. Porque segundo o livro dos Espíritos, ele nos traça que o egoísmo é o mais insidioso de todos os vícios. Dele deriva todas as complicações que a gente tem na existência. E quando a gente se predispõe a auxiliar alguém, aonde quer que a gente esteja, nós estamos iniciando o trabalho de autocura espiritual. Porque a dissipação gradativa desse egoísmo é também a nossa cura gradativa em termos de ascensão espiritual. Essa é a lição de Emmanuel da noite, em que ele nos deixa para reflexão. Nós devemos começar nas pequenas coisas, nos pequenos gestos de bondade, naquele trabalho singelo de plantio, mas procurando ser útil de alguma maneira. Emmanuel ele fala que quando a pessoa não encontra motivos dentro de si para ser útil a alguém, essa pessoa é a que mais necessita da nossa oração.
É a pessoa que mais necessita da nossa oração. Aquele que racionaliza demais as atitudes, fala assim, eu não vou auxiliar por isso, e começa a justificar a sua ausência no bem por qualquer motivo que seja. E isso ele se indispõe do início da prática. Esse é os que mais, no dizer de Emmanuel, necessitam da nossa oração. Então, que nós possamos, através desses pequenos gestos, que a gente pode distribuir aonde quer que a gente estiver, começar a desenvolver em nós esse sentimento de amor, que é uma dessas asas da evolução que vai nos conduzir aos mundos celestiais. É a preocupação com o intelectual que a gente tem que ter, mas não nos descuidando dessa outra grande asa, porque nenhum pássaro voa com uma asa só. É preciso uma conjugação de amor e sabedoria, sentimento e conhecimento, a fim de que a gente possa evoluir mais rapidamente, vamos dizer assim. Essa é a lição que eu deixo para vocês. Agradeço a paciência, a oportunidade de estarmos aqui batendo esse papo, né? Que Jesus possa nos abençoar na noite de hoje e até uma próxima oportunidade.